A sala de reuniões parecia um tribunal onde Anna Morrison era ao mesmo tempo ré e advogada, lutando pela sobrevivência da Secure Vault, sua criação, seu sonho. O peso de 3 milhões de dólares em dívidas a esmagava como uma losa, um número que a perseguia acordada e invadia seus sonhos turbulentos. Restavam apenas 28 dias antes que a empresa que ela construíra com sangue, suor e inovação sem precedentes, uma tecnologia de criptografia capaz de revolucionar a segurança digital, fosse engolida pela falência. Sem investimento, até a genialidade mais brilhante não passa de um projeto abandonado. Os 12 funcionários que ainda acreditavam nela, apesar dos salários atrasados, trabalhavam noites a fio, alimentados por pizza fria e a teimosia de quem se recusa a afundar. O CFO desistira há um mês, chamando-a de iludida. Talvez ele tivesse razão. Mas Anna não conseguia parar. Sua tecnologia poderia blindar hospitais contra sequestros de dados, proteger crianças de predadores online, salvar empresas de ataques cibernéticos devastadores. Era maior do que ela. Só precisava que alguém enxergasse isso. Omar al-Rashid, com seus 47 bilhões construídos a partir do petróleo saudita e diversificados com uma astúcia implacável, não era um investidor comum. Não bastava ter números impecáveis ou um discurso bem ensaiado. Ele testava as pessoas de formas inesperadas, como um xadrez onde as regras eram conhecidas apenas por ele. Um executivo teve que resolver um cubo mágico enquanto apresentava seu projeto. Outro, preparar um omelete perfeito. Para Omar, não se tratava do resultado, mas de como seus alvos reagiam sob pressão. Anna estudará cada entrevista, cada movimento de negócio, até mesmo algumas frases em árabe, pensando que demonstraria respeito. Mas quando ele começou a falar rápido, gesticulando para o tabuleiro, suas palavras ensaiadas evaporaram. O sorrisinho de superioridade no rosto dele foi como uma sentença. Sua empresa estava condenada. Michael Chen vivia nas sombras por escolha. Aos 15 anos, seu nome brilhara em revistas de xadrez, jornais internacionais, o Gambito Chen, uma jogada que desmontava mestres. Patrocinadores se alinhavam, Harvard oferecerá uma bolsa integral. Até que Sarah adoeceu. A leucemia não se importava com títulos ou rankings. Ele jogou fora um campeonato por $50 mil, dinheiro sujo que pagou por um tratamento experimental. Ganhou 3 anos a mais com ela. 3 anos vendo-a murchar enquanto Emily crescia. Quando Sarah morreu, com apenas 2 anos da filha, levou consigo a carreira de Michael. O escândalo do jogo vendido manchou seu nome para sempre. O mundo do xadrez não perdoa trapaceiros, não importa o motivo. Agora, ele passava pano em pisos, esvaziava lixeiras, trocava toalhas de papel na Secure Vault. $15 por hora mais benefícios, o suficiente para um apartamento modesto, material escolar de Emily e comida que não fosse macarrão instantâneo. Trabalhava à noite para levar a filha à escola de manhã, ajudá-la com as lições, ensinar-lhe xadrez em um tabuleiro comprado em uma venda de garagem. Para os funcionários era apenas Mike, o zelador que nunca faltava. Mas ele via Anna Morrison se consumindo pela empresa, uma versão mais velha de si mesmo, brilhante, obstinada, ingênua demais para a crueldade dos negócios. Via-a dormir na mesa, sobreviver à base de energéticos e determinação. Parte dele queria avisá-la. Talento não basta quando o jogo está viciado contra você. Mas a esperança, mesmo frágil, às vezes é o único fio que impede a queda. Emily Chen entendia coisas que outras crianças de 6 anos ignoravam. Sabia que o sorriso do pai não alcançava os olhos. Que sua família não era como as outras, com carros novos e fotos de férias. Conhecia os nomes das peças de xadrez que o pai sussurrava como preces, o sacrifício de Sarah, a defesa de Emily, o fim de jogo que nunca chegou. Mas também sabia que ele a amava mais do que qualquer troféu escondido no armário, mais do que a vida que perderá. Idiomas eram presentes que ela colhia com facilidade. A senhora Fátima, vizinha, ensinou-lhe árabe enquanto o pai trabalhava. O dono do mercadinho libanês corrigia sua pronúncia. Avós chinesas no parque ajustavam seu mandarim. Espanhol da televisão, francês dos livros da biblioteca, sons e padrões que se acumulavam em sua mente como tesouros. Na escola as aulas eram monótonas. Professores diziam que ela era superdotada, precisava de programas avançados. O pai sorria com tristeza, talvez no próximo ano. Emily não insistia. Entendia o valor do dinheiro, mesmo que os adultos achassem que não. Via o pai contar moedas no supermercado, consertar seus sapatos com cola em vez de comprar novos. Então aprendia tudo o que podia de graça, línguas com os vizinhos, xadrez com o pai, matemática nos livros emprestados. Naquele dia, como a escola estava fechada para reunião de professores,
Emily prometera ficar quieta na sala de descanso, mas as vozes a atraíram até a sala de reuniões, especialmente o árabe, com sotaque egípcio de Cairo, que ela reconheceu instantaneamente. E o tom desesperado de Miss Ana. Não pôde resistir. Idiomas eram pontes, o pai sempre dizia. Talvez ela pudesse construir uma. Omar al-Rashid construíra seu império decifrando pessoas. Microexpressões, padrões de voz, linguagem corporal, tudo eram dados a serem analisados. O teste de xadrez não era sobre o jogo, mas sobre como os candidatos lidavam com o imprevisível. Anna Morrison fracassara de maneira retumbante. Não por não saber árabe ou xadrez, mas por ter congelado sem se adaptar. Ele já ia dispensá-la, mais uma sonhadora sem a resiliência necessária. Até que uma voz cristalina cortou o ar em árabe perfeito, não formal dos livros, mas o coloquial das ruas do Cairo, que ele não ouvia desde a infância. A filha do zelador, com apenas 6 anos, desafiava um bilionário para uma partida. O contraste era tão absurdo, tão inesperado, que desmontou todas as suas certezas. Você fala lindamente, pequena, disse Omar em árabe, genuinamente intrigado. Quem te ensinou? Emily subiu na cadeira à sua frente, os pés balançando no vazio. Todo mundo me ensina, respondeu, também em árabe. A senhora Fátima diz que idiomas são portas. Quanto mais portas a gente abre, mais cômodos pode entrar. Mudou para o inglês, olhando para Ana. Não se preocupe, Miss Ana. Ele está testando você, mas não do jeito que pensa. A observação era assustadoramente precisa. Omar arqueou uma sobrancelha. Pela primeira vez em anos, alguém o surpreendera. Omar estudou a criança com mais atenção, e a inteligência que ardia naquele olhar escuro era do tipo que cortava camadas de fingimento como uma lâmina. E o que você sabe sobre testes? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de curiosidade genuína. Emily ajustou as peças de xadrez no tabuleiro com uma precisão que não combinava com seus dedos pequenos. Papai diz que a vida é feita de testes, respondeu, sem levantar os olhos. Mas o teste de verdade não é ganhar. É como a gente joga quando está perdendo. Michael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua filha acabará de expor tudo, sua existência, sua história, seu passado cuidadosamente enterrado, para um homem cujo poder poderia esmagá-los com um simples aceno. Na experiência dele, ser notado pelos poderosos só trazia dor. Mas Emily já movia as peças com uma eficiência ensaiada, tagarelando em árabe sobre a filosofia do jogo, como se estivesse falando do tempo. Papai já foi famoso, contou a Omar, com a naturalidade de quem comenta o cardápio do almoço. Mas ele diz que ser famoso não é tão importante quanto ser bom. Por isso me ensina a jogar direito, não só para vencer. Os olhos de Omar se afiaram, agora fixos em Michael com um interesse que parecia cortar camadas de anos de anonimato. Você joga? A garganta de Michael secou. Ele tentou engolir em vão, mas antes que pudesse responder, Emily riu, um som cristalino, como sinos distantes. Papai está sendo modesto. Ele tem troféus escondidos no nosso armário. Um monte. Ana assistia a cena surreal se desenrolar diante dela. Seu discurso meticulosamente preparado, esquecido. Um bilionário e uma criança de 6 anos montando um tabuleiro enquanto discutiam filosofia. Um zelador que, de repente, parecia ter sido muito mais do que aparências sugeriam. Sua última chance de negociação havia descarrilhado completamente do roteiro, mas, pela primeira vez em meses, algo ali parecia real. Mais real do que qualquer apresentação em PowerPoint, mais real do que os sorrisos forçados em reuniões de investidores. Senhor al-Rashid, Ana arriscou, recuperando a voz. Posso explicar o valor da Secure Vault enquanto vocês jogam. Omar afastou a mão, como se enxotasse uma mosca. Propostas de valor são apenas palavras, senhorita Morrison. Vamos ver que verdades surgem deste jogo. Ele avançou um peão. Emily respondeu no mesmo instante, movendo o cavalo em uma abertura agressiva que fez as sobrancelhas de Omar se erguerem. Interessante. Seu pai lhe ensinou a abertura do rei. Papai diz que aberturas convencionais são previsíveis, ela rebateu, ajustando a peça com um toque firme. É melhor fazer seu próprio caminho do que seguir o dos outros. O jogo avançou com uma intensidade surpreendente. Emily alternava entre técnica ortodoxa e improvisos criativos que mantinham Omar completamente envolvido. Enquanto isso, Ana se pegou explicando a tecnologia da Secure Vault sem seu script decorado, falando de paixão em vez de bullet points. Contou da enfermeira que lhe agradecera por proteger os prontuários dos pacientes, do pequeno empresário que evitara um desastre com ransomware, da visão de democratizar a segurança para que todos, não apenas os que podiam pagar por soluções premium, estivessem protegidos. Michael permanecia imóvel ao lado do carrinho de limpeza,
assistindo a filha jogar xadrez com um bilionário enquanto seu passado secreto se desdobrava a cada movimento. O estilo de Emily era inconfundível, as variações do gambito Shen, a pressão psicológica, a capacidade de enxergar 7 lances à frente. Qualquer um que entendesse de xadrez reconheceria. E Omar claramente entendia. Seu pai, disse o bilionário, ainda analisando o tabuleiro, deve ser bastante talentoso para lhe ensinar estratégias tão sofisticadas. O orgulho iluminou o rosto de Emily. Papai é o melhor professor do mundo. Ele diz que xadrez é como a vida, cada peça tem valor, até os peões. E que às vezes, sacrificar algo importante é a única maneira de proteger o que realmente importa. As palavras pairaram no ar, pesadas como uma sentença. Michael apertou o cabo do rodo até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela filosofia já lhe custará tudo uma vez. Senhorita Morrison, Omar falou, sem tirar os olhos do jogo, fale-me sobre sua equipe. Ana percebeu que aquele era um momento decisivo. Uma pessoa que acredita nesta tecnologia o suficiente para trabalhar sem salário regular. Eles poderiam ganhar 3 vezes mais no Google ou na Microsoft, mas ficam porque acreditam que estamos construindo algo que faz diferença. E seu zelador? Omar perguntou, casual demais. Ele faz parte dessa equipe que acredita? Ana olhou para Michael. Pela primeira vez, vi ele não apenas o homem silencioso que esvaziava as lixeiras, mas alguém que criará aquela criança extraordinária, alguém com profundezas que ela jamais imaginara. Todos na Secure Vault importam, ela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Somos tão fortes quanto. Papai consertou o computador da Miss Ana semana passada. Emily interrompeu, alegre. Ela estava chorando porque o código não funcionava, e papai olhou e mostrou onde o loop recursivo estava quebrado. A boca de Ana se abriu. Aquele bug a atormentara por dias. Ela achará que um de seus desenvolvedores o resolvera. Você entende de código? Perguntou a Michael, atordoada. Ele deu de ombros, desconfortável. Padrões são padrões. Seja em lances de xadrez ou em algoritmos. Omar capturou o bispo de Emily. Mas ela não pestanejou. Em vez disso, posicionou sua torre com uma confiança que não condizia com seus 6 anos. Cheque anunciou serena. O bilionário estudou o tabuleiro e percebeu que caíra em uma armadilha. A menina sacrificará o bispo para abrir um caminho, assim como, aparentemente, seu pai sacrificará uma carreira por algo maior. Você criou uma filha notável, disse Omar a Michael, num tom que sugeria saber mais do que deixava transparecer. Ela é tudo, Michael respondeu, simples. Sem explicações, sem justificativas. Apenas a verdade. Omar moveu o rei para escapar do cheque, mas Emily já estava 3 lances à frente. Sua rainha cortou o tabuleiro em um movimento que teria deixado grandes mestres orgulhosos. Checkmate em 4 lances, ela anunciou, acrescentando com gentileza, a menos que queira sacrificar sua rainha. Mas papai diz que isso só vale a pena se você estiver protegendo algo mais importante. O silêncio tomou conta da sala. Uma criança de 6 anos acabará de derrotar um bilionário no xadrez enquanto proferia uma filosofia que tocava no cerne de cada sacrifício ali presente. O de Ana por sua empresa, o de Michael por sua filha, até os de Omar, quaisquer que fossem. Concedo, disse Omar formalmente inclinando seu rei. Então olhou para Ana com um novo respeito. Sua empresa tem algo raro, senhorita Morrison. Não apenas tecnologia, mas pessoas dispostas a sacrificar por algo maior do que elas mesmas. Ele pegou o celular. Investirei 15 milhões, 20% de participação, e quero o Sr. Shen oficialmente no conselho estratégico da empresa. Michael tentou protestar, mas Omar levantou a mão. Um homem que entende de padrões, que conserta códigos e ensina xadrez em nível de grande mestre, que escolheu o amor em vez da glória. Esse é exatamente o tipo de conselheiro que uma empresa precisa. O alívio de Ana foi tão avassalador que ela pensou que pudesse desmaiar. Mas então as implicações a atingiram. Michael, você era um grande mestre? Emily respondeu por ele, sorrindo. Papai saiu nos jornais, mas depois mamãe ficou doente e ele parou de jogar xadrez famoso para cuidar da gente. Ele diz, o amor é mais importante que jogos. A verdade pairou no ar como uma confissão. Michael Shen, o zelador, era também Michael Shen, o ex-prodígio do xadrez que abandonara um campeonato e sumira do cenário competitivo. O escândalo fora enorme, uma estrela ascendente flagrada recebendo dinheiro para perder. Ninguém soubera da esposa doente, das contas médicas, do pai desesperado tentando comprar mais tempo com a mulher que amava. O gambito Shen, Omar murmurou baixinho. Agora me lembro. Você derrotou Kasparov em uma exibição. Depois, desapareceu. Um golpe de mestre.
Não uma defesa, mas um ataque. Não uma justificativa, mas uma revelação. A repórter, uma veterana cética que já derrubara deuses do Vale do Silício com suas perguntas afiadas, encontrou-se diante de algo que não podia desmontar, a verdade crua, sem verniz, servida com a elegância de um gambito bem executado. Michael falou primeiro, não como um homem se desculpando, mas como um pai contando a história que sua filha merecia conhecer. Eu não perdi aquele jogo por dinheiro. Eu vendi por tempo. Sua voz não tremia. 30 dias a mais com Sarah. 30 noites ouvindo-a rir entre tosses. 30 manhãs fingindo que o câncer não estava ganhando. O tabuleiro era só madeira e pressões. Ela era tudo. Ana complementou sem hesitar, como se estivessem jogando a mesma partida há anos. Secure Vault não contrata currículos. Contratamos pessoas que entendem o custo real das escolhas. Michael ensinou nossa equipe a ver 3 lances à frente, não só em código, mas em lealdade. Enquanto nossos concorrentes cortam custos, nós investimos em quem já provou que sabe o que vale a pena perder. Emily, sentada no colo do pai com a seriedade de uma diplomata, adicionou o toque final. Meu pai me ensinou que em xadrez, às vezes você sacrifica a dama para ganhar a partida. Os tolos choram a peça perdida. Os mestres veem o checkmate. Ela olhou diretamente para a câmera, como se desafiasse o mundo a contradizê-la. Qual de vocês é mestre? O artigo saiu no domingo com uma foto de Michael e Emily jogando xadrez no chão do escritório, cercados por anotações de código. O título: O algoritmo da redenção. Como o escândalo de xadrez ensina o Vale do Silício a valorizar o que realmente importa. Até à noite, 3 clientes que haviam cancelado ligaram pedindo desculpas. Um fundo de venture capital conhecido por sua aversão a drama pessoal, ofereceu uma rodada de investimento não solicitada. Gostamos de apostar em outliers, disse o sócio-gerente. E vocês são a definição disso. David Martinez tentou contra-atacar com uma coletiva de imprensa, mas suas palavras soaram ocas diante da narrativa que já havia se tornado viral. Eles estão romantizando corrupção, ele argumentou. A resposta veio em forma de meme, uma captura de tela de seu LinkedIn, onde ele se gabava de saber quando flexibilizar a ética por resultados. O mercado escolheu seu lado. Naquela semana, o escritório da Secure Vault ganhou um novo quadro na parede, o tabuleiro de xadrez usado por Michael na partida fatídica, com as peças posicionadas exatamente no momento do gambito que mudará tudo. Ao lado, uma placa com a frase de Emily, escrita à mão: sacrifício não é perda. É estratégia. Ana encontrou Michael na varanda do prédio ao anoitecer, observando a cidade que agora os via de forma diferente. Eles não nos perdoaram, ela disse, encostando-se nele. Eles nos entenderam. Tem uma diferença. Michael sorriu, daquele jeito raro, que só aparecia quando ele achava que ninguém estava olhando. Sabe qual é a jogada mais difícil no xadrez? Não é o checkmate. É confiar que a outra pessoa não vai trair sua abertura. Ana entrelaçou os dedos nos dele. Então é bom que eu seja uma jogadora de risco. Dentro do escritório, Emily gritou checkmate, para um grupo de desenvolvedores, que riram enquanto ela explicava, em francês, porque eles haviam caído em sua armadilha. A vida, afinal, era apenas outra partida. E desta vez eles estavam jogando para ganhar. A reportagem de Catherine Walsh não foi apenas dura, foi uma lâmina afiada, cortando sem piedade. Ela esmiuçou Michael sobre o escândalo de manipulação de resultados. Questionou o julgamento de Ana ao contratá-lo. Chegou a insinuar que Emily era apenas uma peça de marketing, explorada para gerar simpatia. Até que a menina, com a calma de quem já entende mais sobre o mundo do que muitos adultos, levantou a voz. Meu pai não trapaceou. Os olhos de Emily brilhavam com uma convicção que silenciou a sala. Ele fez um acordo. Um campeonato por 3 anos a mais com a mamãe. Ela olhou direto para a jornalista sem piscar. Isso não é trapaça. Isso é amor. E não foi por pena que a senhora Ana o contratou. Continuou com a precisão de um advogado experiente. Foi porque ele é brilhante. Ele enxerga padrões que ninguém mais vê. Por isso o algoritmo da Secure Vault funciona melhor agora. Por isso o Sr. Omar volta toda semana para jogar xadrez com ele. Por isso todo mundo que realmente conhece meu pai o respeita. Catherine Walsh estudou a criança de 6 anos que acabará de desmontar suas acusações com uma lógica implacável. A repórter, conhecida por sua frieza, sentiu algo incomum, admiração. Você entende por que algumas pessoas acham que o que seu pai fez foi errado? Emily assentiu, séria. Elas acham que o jogo é mais importante do que as pessoas que jogam. Um suspiro quase imperceptível escapou dos lábios da menina. Meu pai me ensinou o contrário. As pessoas sempre vêm primeiro. O artigo que Catherine publicou no dia seguinte,
O gambito do grande mestre, o sacrifício final de um prodígio do xadrez, mudou tudo. Em horas a história viralizou. A repórter havia cavado fundo. Enfermeiras que se lembravam de Michael dormindo em cadeiras de hospital. Jogadores de xadrez que nunca entenderam por que um talento tão raro desapareceu da noite para o dia. Até o médico que confirmou que o tratamento experimental havia dado a Sarah 3 anos preciosos. A opinião pública se voltou. Hashtags como #AmorSobreGlória dominaram as redes. Federações de xadrez pelo mundo começaram a debater se proibições perpétuas deveriam ter exceções para circunstâncias extraordinárias. A Secure Vault recebeu mais publicidade do que qualquer startup poderia pagar, e toda ela positiva. Mas enquanto o mundo aplaudia, um drama silencioso se desenrolava dentro do escritório. Ana descobriu que David Martinez havia plantado um espião em sua própria empresa. Alguém que alimentava informações confidenciais direto para ele. O traidor era Marcos, um de seus desenvolvedores originais, um homem em quem ela confiará cegamente. A facada doeu mais do que qualquer ataque externo. Eles me ofereceram o cargo de CTO, Marcos admitiu, sem olhar nos olhos. Dobro do salário. Opções de ações. Eu tenho uma família, Ana. Preciso de segurança, não só de sonhos e promessas. Ela queria gritar, quebrar algo, exigir lealdade como se fosse um direito. Mas antes que pudesse reagir, Michael falou baixo e firme. Eu entendo o desespero. Sua voz carregava o peso de escolhas que ele mesmo havia feito. Mas há uma diferença entre sacrifício e traição. Ele se aproximou de Marcos não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Eu sacrifiquei minha reputação por alguém que eu amava. Você está traindo pessoas que confiaram em você por dinheiro. Uma pausa. Isso não é a mesma coisa. Marcos saiu naquele dia, levando apenas seus pertences pessoais. Não houve escândalo. Não houve vingança. Apenas o som da porta se fechando atrás de alguém que escolheu o caminho errado. A equipe trabalhou sem parar para mudaram todas as senhas, todos os protocolos de segurança, cada linha de código que Marcos poderia ter comprometido. Emily circulava entre eles com bandejas de café e biscoitos, praticando seu francês com os desenvolvedores exaustos. Le courage, CNS pas l'absence de peur, disse ela, com um sotaque quase perfeito. C'est avancer em depes de la peur. A crise ironicamente os tornou mais fortes. Quem ficou não estava ali pelo salário ou pela promessa de sucesso. Estava ali por algo maior. A crença de que lealdade não é uma moeda de troca, mas um pacto. Que sacrifício, quando feito pelas razões certas, é nobre. Que às vezes o azarão vence não pela força, mas pela teimosia de se recusar a desistir. Omar não só aumentou seu investimento como enviou uma carta de cessar e desistir a David Martinez, tão bem redigida que até os advogados do outro lado palideceram. Qualquer tentativa de roubar a tecnologia da Secure Vault resultaria em um processo que destruiria não só sua empresa, mas sua reputação. David recuou. Sua empresa desmoronou meses depois, quando investidores descobriram suas táticas sujas. Mas a verdadeira vitória veio quando a Federação Internacional de Xadrez entrou em contato com Michael. Estavam revisando sua proibição perpétua à luz das novas informações sobre a doença de Sarah. Vários grandes mestres, incluindo alguns que ele havia derrotado no passado, assinaram uma petição por sua reintegração. Não preciso mais disso, Michael disse a Ana naquela noite, enquanto observava Emily dormir. Aquela vida, aquela necessidade de provar algo através do xadrez, morreu com a Sarah. Agora tenho outras prioridades. Mas a Emily adoraria ver você competir de novo, Ana argumentou suave. Ela é tão orgulhosa de você. Michael sorriu, um sorriso que carregava anos de dor e redenção. Ela se orgulha de mim como pai, não como campeão. E isso, no fim, era tudo o que importava. Mesmo assim, quando a federação oficialmente revogou sua proibição e o convidou para uma partida cerimonial, ele aceitou. Não por glória. Não por redenção. Mas porque Emily merecia ver o pai reconhecido não pelo que ele havia sido, mas pelo que era. Um homem que escolheu o amor acima de tudo. O adversário era o atual campeão mundial. Uma exibição para caridade. Emily e Ana sentaram-se na primeira fila, a menina sussurrando comentários em 3 idiomas para os espectadores confundidos ao redor. Michael não jogou para vencer. Jogou para criar beleza. Cada movimento era um verso. Estratégia elevada à arte. Quando alcançou um empate contra o campeão, a plateia explodiu. Emily correu para o palco, abraçando o pai enquanto câmeras capturavam o momento. Eu me orgulho de você, papai, gritou ela, alta o suficiente para todos ouvirem. Não porque você é bom no xadrez, mas porque você é bom em amar. A frase se tornou lendária.
estampada em tabuleiros, em posteres motivacionais, em discursos sobre o que realmente importa. Mas para Michael, era apenas a filha entendendo a lição mais importante que ele poderia lhe ensinar. 18 meses depois, a Secure Vault abriu capital. Anna tocou a campainha de abertura da Bolsa de Nova York, com Michael e Emily ao seu lado. A empresa foi avaliada em 200 milhões de dólares. Todo funcionário que havia permanecido durante a crise virou milionário no papel. Mas a verdadeira celebração aconteceu naquela noite, no mesmo escritório onde tudo começara. O mesmo espaço onde Emily havia desafiado Omar para sua primeira partida. A equipe se reuniu com champanhe e caixinhas de suco, brindando não ao sucesso financeiro, mas à sobrevivência. A família que haviam se tornado. Nada disso teria acontecido sem você, Emily. Anna levantou sua taça, a voz embargada. Uma criança de 6 anos que nos lembrou que pontes são construídas com compreensão, não só com palavras. Emily, agora com 8 anos e ainda mais perspicaz, subiu em uma cadeira para responder. Nada disso teria acontecido se os adultos se lembrassem do que as crianças já sabem, disse com uma sabedoria que fez o silêncio cair sobre a sala. Que ser gentil é mais importante do que estar certo, que ajudar vale mais do que vencer, e que família não é só sobre sangue. Ela olhou para cada um deles. É sobre escolher ficar juntos quando tudo desmorona. Omar, que havia voado especialmente para a ocasião, enxugou os olhos com um lenço. Em 40 anos de negócios, nunca vi nada igual, sua voz estava rouca. Uma empresa construída sobre sacrifício, testada pela traição e fortalecida pelo amor. Ele olhou para Emily. Quando você tiver idade suficiente, tenho uma proposta permanente. Venha trabalhar comigo. Alguém que enxerga a verdade tão claramente é alguém que quer ao meu lado. Emily sorriu, maliciosa. Só se o papai e a Anna puderem vir também. Ela cruzou os braços. A gente é um pacote agora. A sala riu, mas todos sabiam que era verdade. Eles eram um pacote. A CEO que arriscou tudo por um sonho. O grande mestre que trocou a glória pelo amor. E a criança que, sem querer, ensinou a todos eles que as melhores jogadas não são as que ganham partidas, são as que constroem laços. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, Anna encontrou Michael na sala de reuniões onde tudo começou. Ele ensinava a Emily uma nova abertura no mesmo tabuleiro onde, anos antes, ela havia derrotado Omar. E o jogo continuava. O ar ficou suspenso por um instante. Não pelo lance final, todos na sala já sabiam que Emily jogava para ganhar, mas pela maneira como ela sorriu ao dizer a palavra. Um sorriso que não era de triunfo, mas de reconhecimento. Como se o tabuleiro, depois de todas aquelas partidas, finalmente tivesse revelado seu segredo mais profundo. Omar riu baixo, sacudindo a cabeça enquanto estudava as peças. Você aprendeu bem, pequena guerreira. Mas desta vez, deixe-me mostrar como um velho lobo ainda tem alguns truques. Com um movimento rápido dos dedos, ele virou o tabuleiro de lado, expondo o verso liso da madeira. Xadrez não é só sobre vencer. É sobre ver o jogo de ângulos que os outros ignoram. Emily inclinou a cabeça, compreendendo. Não era uma derrota. Era uma lição. E como todas as lições que haviam moldado aquela família improvável, ela seria guardada não como uma cicatriz, mas como uma estrela no mapa que os guiava. Anna observava a cena, os dedos entrelaçados aos de Michael. Aqui está, pensou. Aqui está a prova de que não existiam finais felizes, apenas capítulos que se transformavam em novos começos. A Secure Vault não era mais apenas uma empresa, era um legado escrito em código, em lances de xadrez, em risadas que ecoavam pelos corredores onde um dia só havia silêncio e ambição fria. David Martinez, agora um dos líderes de desenvolvimento, passava pela porta aberta carregando um café para Marcos, o mesmo Marcos que outrora o havia demitido. Trocaram um aceno, um sorriso breve. Redenção não era um ato, era um processo diário de escolhas. Michael apertou a mão de Anna, seguindo seu olhar. Pensando em como tudo poderia ter dado errado? Ela balançou a cabeça. Pensando em como tudo deu certo justamente porque deu errado primeiro. Os erros os haviam quebrado. As escolhas os haviam reconstruído. Do outro lado da sala, Emily pegou o cavalo branco, a peça que, segundo Omar, sempre encontra caminhos onde os outros veem paredes, e o colocou nas mãos do bilionário. Seu lance. Mas desta vez sem virar o tabuleiro. Era um desafio, mas também uma promessa. Confie em mim para guiá-lo. Omar hesitou por um segundo. Então, com um suspiro teatral, posicionou a peça. Você é implacável, menina. Aprendi com os melhores, ela respondeu, lançando um olhar de cumplicidade para os pais. O sol já se punha além dos vidros, pintando o céu com tons de âmbar e púrpura.
As sombras alongavam-se sobre o tabuleiro, mas a luz ainda dançava sobre as peças, como se o próprio universo conspirasse para iluminar aquele momento. Porque ali, entre um checkmate e um café compartilhado, entre risadas e silêncios carregados de significado, estava a resposta que todos haviam buscado em algoritmos, em jogadas perfeitas em contratos milionários. A verdadeira segurança não se constrói com firewalls ou títulos. Ela se constrói com mãos dadas sobre uma mesa de xadrez, com segundas chances oferecidas sem garantias, com uma criança que traduz não apenas palavras mas almas. E quando Emily moveu seu peão para frente à mesma peça que anos antes, havia sido subestimada como apenas um peão, ninguém na sala duvidou. Aquele era o lance mais poderoso de todos. A voz de Emily ecoou suave, mas com a mesma clareza inabalável de 6 anos antes, só que agora, em vez de vitória, carregava algo mais profundo. Desta vez não há troféus. Só isto. Ela deslizou o tabuleiro para mais perto, os olhos brilhando com um desafio que não precisava de palavras. Jogamos de novo? Omar não hesitou. Com um sorriso que falava de 1000 partidas perdidas e ganhas, rearrumou as peças com gestos precisos, como se cada uma guardasse uma história. Sempre respondeu como se fosse a única resposta possível no mundo. É isso que a família faz. Recomeçamos. Tentamos de novo. Voltar ao início quantas vezes for preciso, porque o jogo só acaba quando alguém desiste de jogar. E assim, enquanto a noite se acomodava em torno deles na mesma sala onde tudo havia começado, as peças voltaram a dançar. O zelador que se tornou o arquiteto de estratégias impossíveis. A executiva que aprendeu a ser mãe entre lances e silêncios. A criança que, sem saber, costurou os pedaços soltos de vidas que nem imaginavam precisar de reparo. E o bilionário que finalmente entendeu, seu maior negócio não fora uma fusão, um algoritmo ou uma ação em alta. Foi apostar que as pessoas, essas peças aparentemente frágeis, poderiam surpreendê-lo, perdoá-lo, e ensinar-lhe que o amor é o único jogo onde todos ganham. E ali, entre peões e reis, eles provaram que a verdadeira riqueza não se mede em lucros, mas nas vezes que você escolhe sentar à mesa e jogar mais uma partida.